de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tomando vida. É sobre a tua vida. Ressuscita. O que posso ver? Se não um vale de ossos secos. O que posso dizer? Se já se foi a esperança. Nossa vergonha, essa resposta, debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Fugiu do filho do homem, muda a história. Com sua boca profetiza. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Boa noite, irmã Marlene. Seja bem-vinda, minha linda. A paz do Senhor Jesus. A terra que estava morta, um vale de ossos secos. Oh, Espírito Santo de Deus maravilhoso, seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo querido. Posso ouvir o som do avivamento. Vem, Espírito Santo querido, vem e traz vida a nós nesta noite, em nome de Jesus. Deixa a mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos profetizar a vida de Deus uns pelos outros. Aleluia. Nós vamos profetizar a vida de Deus sobre famílias nessa nação. Quantos podem profetizar nessa noite? Arabassuri, aradarabaxás. Levante a mão do teu irmão. Deus poderoso. Toda força declare sobre ele a vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Recebe nesta noite. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. A paz, irmã Antonieta, seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Um vale de ossos secos. Aradaralabassori, suriaralabaxás. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando. Oh, aleluia. Ressuscita. Ressuscita, ó terra que estava morta.
de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a palavra de vitória que o Senhor tem para nós nesta noite, amém? Ressurreição, tem vida do Senhor chegando sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Eu creio que Deus preparou esta noite para restaurar, para ressuscitar, para dar vida àquilo que talvez aparentemente esteja morto. Porque o mundo, ele tem um jargão que diz assim, só não tem jeito para a morte, não é? Não é isso que o mundo fala? Só não tem jeito para a morte. Mas para aquele que crê em Deus, para aquele que crê no Deus da ressurreição, para aquele que crê no Deus que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, e para aquele que crê no Deus que ressuscita dos mortos, Jesus Cristo, como a palavra do Senhor nos fala de tantos milagres, de tantas ressurreições. E eu mesma posso dizer, posso declarar que eu sou um testemunho vivo, porque eu estive morta e o Senhor me ressuscitou, me levantou dentre os mortos. Para Ele, até para a morte tem jeito. Então esse negócio de que só não tem jeito para a morte, funciona para quem não conhece, funciona e cabe para quem não crê em Jesus. Mas para aquele que crê no Senhor, até aquilo que está morto pode voltar a viver, se este for o propósito, se este for o plano de Deus para nós, amém? Que Deus abençoe você por participar comigo nesta noite. Na quinta-feira, eu costumo fazer as quintas com Deus. Na quinta-feira eu não consegui, eu fui trabalhar e tive que ir lá para Santana, peguei um trânsito violento para voltar, 2 horas de trânsito. Cheguei em casa já um pouquinho tarde, já literalmente exausto, o meu corpo não tinha estrutura física, mas Deus agiu com misericórdia comigo e nos preparou, nos permitiu estar aqui hoje, amém? Então, neste sábado, eu tinha marcado às 8, mas acabou que eu tive que passar um pouquinho, mas aqui estamos nós para a glória do Senhor Jesus, e eu creio que Ele vai falar poderosamente conosco nesta noite, em nome de Jesus. E a você que já está aqui me acompanhando, a você que vai ouvir em outro momento, que Deus Ele venha falar com você nesta noite, neste dia, que Ele venha te alcançar com graça, com misericórdia, que Ele venha se manifestar em você, que a graça, que a misericórdia do Senhor nesta noite venha te alcançar poderosamente em nome de Jesus. Quero fazer um pedido para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com alguém, convida ele, convida ela para vir assistir com você nesta noite. Não a pastora Juliana, mas o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, que vai, pela graça e pela sua misericórdia, usar a minha vida nesta noite para falar com você. Em nome de Jesus, amém? E já te adianto, essa palavra é uma palavra poderosa e eu creio que o Senhor Ele vai falar conosco poderosamente nesta noite. Vamos orar? Vamos orar, agradecer ao Paizinho por mais esta noite, agradecer ao Paizinho pelo privilégio que Ele nos deu e pedir para Ele falar conosco em nome de Jesus, amém? Deus querido, Deus maravilhoso, me coloco diante de Ti junto com os meus irmãos, junto com as minhas irmãs que já estão aqui me acompanhando ou que irão entrar no decorrer desta transmissão, ou ainda que vão assistir num outro período, num outro horário, não importa, Deus. Eu exalto, eu bendigo e eu glorifico o Teu santo nome por cada vida que o Senhor tem preparado para caminhar comigo, para juntos buscarmos ao Senhor, buscar ouvir a Tua voz, porque não há nada melhor, Deus, do que ouvir o Senhor falar, não há nada melhor, não há nada mais precioso do que poder estar diante do Senhor, ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença.
Então eu peço ao Senhor que neste momento, antes de tudo, que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, nos proteger de todo mal, de toda retaliação do inferno contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Que toda investida do maligno para nos distrair, para nos roubar nessa noite, venha cair por terra em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Satanás é como ladrão que veio senão a roubar, matar e destruir. Mas diz também que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Então que a vida do Senhor, como este louvor já declarou, venha sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Obrigada por todos os livramentos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E já quero te agradecer por aquilo que o Senhor ainda há de fazer também, pois eu creio que grandes coisas fará o Senhor por nós e por isso já nos alegramos. Em nome de Jesus, Paizinho, que esta noite que o Senhor fez, que esta noite que o Senhor preparou de comunhão, de busca de palavra, ela venha nos alimentar, venha nos encher, nos fortalecer. Que em nome de Jesus a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, às nossas necessidades e que possamos, Deus, ver a tua glória e sentir o manifestar da tua presença e do teu Espírito. É isso que nós te pedimos nesta hora, Paizinho, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua espada, pegue a sua Bíblia e abra comigo em Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, nós vamos falar sobre o vale de ossos secos, a visão de um vale de ossos secos, uma palavra que com certeza você já ouviu algumas vezes sobre, e que nesta noite o Senhor escolheu para falar conosco, amém? O tema desta mensagem que o Senhor me deu nesta noite é da morte à vida. Da morte à vida. Você crê que ainda que esteja morto, Deus tem poder para ressuscitar, se assim Ele quiser na tua vida? E eu não falo só a morte física não, meu irmão. Eu falo de morte espiritual, eu falo acerca de alguma situação, acerca de algo que talvez até você, mesmo sendo filho, filha de Deus, já tenha desacreditado, já tenha desistido ou tenha se conformado. O Senhor, Ele te trouxe aqui nesta hora, nesta noite, para falar para você que ainda que esteja morto, e não apenas morto, como vai dizer a palavra, ainda que esteja sequíssimo. Os ossos que Ezequiel viu no vale não estavam apenas secos, eles estavam sequíssimos. Ainda que esteja sequíssimo, nós servimos um Deus que tem poder para ressuscitar. Aleluia! Nós servimos a um Deus que tem poder para dar vida. Você crê? Esse é o segredo nesta noite. Já vou adiantar para você. Temos 2 segredos nesta noite para que esta palavra ela se cumpra na nossa vida. Primeiro, nós precisamos ter fé. Amém? O diabo pode tentar e até pode conseguir levar algumas coisas embora, às vezes, porque às vezes a gente dá brecha. Mas ele não pode roubar a nossa fé. Você não pode admitir que a tua fé seja perdida, que a tua fé seja roubada, amém? E outra coisa, se não tiver a presença do Espírito Santo, de nada vale. Já estou dando spoiler. Você não pode perder a sua fé e você precisa ser cheio do Espírito Santo, senão não tem jeito. O segredo é fé e ser cheio do Espírito de Deus, para que haja vida sobre aquilo que está morto, amém? Achou aí Ezequiel capítulo de número 37? Ezequiel 37, nós vamos ver o versículo de número 11, inicialmente, e o versículo de número 14. Então, Ezequiel capítulo de número 37, versículo 11 e versículo 14. Versículo 11 diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Versículo 14. Porém em vós, o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Versículo 11. Então me disse, quem disse? O próprio Deus falou a Ezequiel.
Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Deus estava dizendo que aqueles ossos sequíssimos que Ezequiel estava contemplando na visão, e nós daqui a pouco vamos ler a partir do verso 1, mas já adiantando, o próprio Deus, ele disse para Ezequiel que aqueles ossos que não estavam apenas secos, mas que estavam apenas sequíssimos, era a própria casa de Israel, ou seja, eram os filhos de Deus. Deus estava falando aqui dos seus filhos, das suas filhas, do seu povo eleito, escolhido, sacerdócio real, nação santa, a propriedade exclusiva do Senhor. Eles estavam mortos, e não apenas mortos com os ossos secos, mas sequíssimos. Deus estava querendo dizer que a situação daquele povo era gravíssima, que o que eles estavam enfrentando era gravíssimo, era pesado demais. Eles estavam naquela situação, naquele momento, vivendo uma situação de total desesperança, de total desespero. Mas logo vem o Senhor um pouco mais abaixo, no versículo de número 14, e ele faz uma promessa, amém? Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e fiz. Até porque nós servimos a um Deus que promete e cumpre, amém? Assim diz o Senhor. Então veja. De um lado, nós vemos o povo de Israel numa situação desesperadora. De um lado, nós vemos o povo de Deus numa situação extremamente adversa, extremamente difícil, extremamente contrária, extremamente desesperançosa. De um lado, nós vemos morte, de um lado, nós vemos o fim. Não tem mais jeito. Mas, em contrapartida, nós nos deparamos com uma promessa. E a promessa de vida, a promessa de restauração, a promessa de restituição. E eu já quero começar esta ministração fazendo uma pergunta para você. Você prefere crer no que os teus olhos estão vendo? Ou você prefere acreditar na promessa que sai da boca de Deus? Que independente da circunstância, que independente da situação, que independente do que você talvez esteja enfrentando, há uma promessa de vida e de restauração. Nesta noite você vai decidir se você vai crer no que você vê ou se você vai crer naquilo que sai da boca de Deus como promessa. Lembrando que o nosso Deus, diferente de você e eu, não é homem para que minta, como diz lá em Números, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Pois bem, vamos lá. Ezequiel foi profeta na casa do Senhor, e não só profeta, Ezequiel era sacerdote. Ezequiel, ele era de uma família de sacerdotes, da linhagem de Zadok. Já havia um chamado, já havia um propósito na vida de Ezequiel, que inclusive significa Deus fortalece. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Amém? E este Ezequiel, como eu falei, profeta nesta época, profeta nesta geração, profeta neste tempo. Ezequiel, ele foi profeta sobre o povo de Deus por cerca de 22 anos aproximadamente, entre 593 a 571 a.C. E ali, Ezequiel, que como eu disse, tinha um chamado, tinha um propósito sobre a vida dele, porque ele era sacerdote, ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. Passava de pai para filho esta obrigação, este chamado, este propósito, que inclusive nós vamos ver o chamado de Ezequiel aqui no capítulo 2 de Ezequiel, a partir do versículo de número 1. Ele tinha a direção de Deus. Ele foi chamado por Deus, ele foi levantado por Deus para ser profeta, para ser sacerdote naquele tempo, naquela geração, sobre aquele povo. Amém? Vamos dar uma olhada na chamada de Ezequiel. Eu quero que você já veja comigo Ezequiel capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Desde o primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel, nós podemos observar que Deus falava muito com Ezequiel através de visões. Muito. Deus falava muito com Ezequiel através de visões. Como a visão do vale de ossos secos que nós vamos ler daqui a pouco. Mas veja aqui comigo no capítulo 2, no versículo de número 1, a chamada, a vocação de Ezequiel por Deus. Achou aí? Diz assim: esta voz me disse, esta é a voz de Deus, amém? Filho do homem,
põe-te em pé e falarei contigo. Vamos começar a entender algumas coisas aqui. Deus, ele não fala com o homem de qualquer jeito, de qualquer maneira. É lógico. Não significa que Deus vai falar com você só se você estiver de pé. Não é isso que está dizendo aqui. Mas a questão é, quando Deus ele se levanta para falar com alguém, quando Deus principalmente chama alguém, capacita alguém, escolhe alguém para fazer a diferença, ele não admite que essa pessoa permaneça prostrada. Ainda que Deus te encontre prostrado, quando ele se apresenta a você, ele de imediato te manda ficar de pé, te coloca de pé, porque a partir do momento que você tem um encontro com Deus, a partir do momento que você é escolhido por Deus, ele não admite mais que você esteja por baixo, mas por cima, porque a palavra do Senhor diz que você deixa de ser cauda e é cabeça. Amém? Então, quando Deus se apresentou para Ezequiel, ele falou a primeira coisa antes de Deus começar a falar com Ezequiel. Deus falou para ele assim: põe-te de pé e eu falarei contigo. É como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel: a partir de hoje, Ezequiel, você não vai mais ficar por baixo, você não estará mais humilhado a partir de hoje, porque você teve um encontro comigo, porque eu te chamei, porque eu te escolhi, porque eu te separei, eu te coloco de pé. E assim sobre a minha e sobre a tua vida também. A partir do momento que você e eu temos um verdadeiro encontro com o Senhor, a partir do momento que você e eu somos chamados por Deus para fazer a diferença nessa terra e para viver o propósito que Ele tem para nós nesta terra, Ele nos capacita, Ele nos fortalece e é Ele quem nos levanta e nos põe de pé. Filho do homem, coloca-te de pé que falarei contigo. Versículo 2, então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. Olha que coisa tremenda. Quando um homem se dispõe a ouvir a voz de Deus, quando a mulher se dispõe a ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que sobre ele, sobre ela, entra o Espírito. A partir do momento que você se dispõe a falar com Deus, a ouvir a voz de Deus, você é tomado pelo Espírito, você sente a presença do Espírito. Versículo 2, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi que falava comigo. Olha que coisa sobrenatural. Veja que Deus falou para Ezequiel: põe-te de pé. Mas aqui no versículo de número 2, nós vemos que o Espírito quando falava comigo me pôs em pé. Veja que Ezequiel não tinha nem forças para se levantar, porque ele estava passando por uma situação adversa aqui também e a gente já chega lá. Então existem momentos, existem situações que talvez você diga assim: pastora, eu não tenho forças, eu sei que Deus está falando comigo, eu sei que Deus está aqui, mas eu não tenho forças nem para me levantar. Quando o Senhor ele ordena: põe-te de pé que falarei contigo, se ele vê que você está numa situação totalmente sem condições, ele te toma pela destra e te põe de pé, meu irmão. Mas ele não te deixa prostrado, ele não te deixa cabisbaixo. Ainda que talvez nesta noite você tenha vindo até aqui, você tenha se conectado nesta live e esteja dizendo assim: pastora Juliana, eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou sem força, sem condições de me levantar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te levanta, ele te põe de pé. Amém? Ele me disse, versículo de número 3, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são da casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são da casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então veja. Boa noite, Lu, a paz, minha linda, seja bem-vinda. Preste atenção nisso. Ezequiel,
que veio de uma linhagem de sacerdote, que tinha um chamado, que tinha um propósito, que tinha uma palavra de Deus sobre ele. Eu serei contigo, eu te ajudarei, vai lá e faz o que eu mandei, diga o que eu falei, não temas, independente de se eles vão receber ou não, independente de como você vai ser visto, bem recebido ou não, faça o que eu estou te mandando. Então, olha o peso e a responsabilidade que estava sobre Ezequiel. Ele se colocou ali à disposição do Senhor e Deus o levantou como profeta numa época muito difícil, porque não só aquele povo, mas o próprio Ezequiel estavam exilados. Foram exilados da sua terra na época do rei Joaquim. Então veja que Ezequiel também passando por uma situação adversa, também passando por um período de exílio fora da sua casa. Entende-se que ele e sua família moravam em Jerusalém. Mas na época que o povo de Israel, o povo de Jerusalém foi exilado para a Babilônia, e aqui nós vemos em decorrência do seu pecado, da sua dureza de coração, da sua rebeldia, da sua rebelião, Ezequiel se encontrava no meio de um povo que ao invés de se arrepender dos seus maus caminhos, ao invés de se converter, de se consertar, continuava duro de coração, às vezes até pior. Então ele não estava num momento de facilidade na vida e no ministério dele. E ele mesmo estava passando por um momento difícil, porque ele estava exilado. E aí é onde nós nos deparamos com o que diz a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 16, versículo 33, onde nós vemos o próprio Cristo declarando: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Tanto que nós vemos o Senhor falando diversas vezes para Ezequiel aqui, neste trecho que nós lemos muito, que nós lemos juntos. Não temas. Não temas, independente do que você vier a enfrentar, independente do que te falarem, independente do que fizerem, não temas. E aí nós voltamos em João 16, 33, Jesus declarando: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não desanima, não temas, tende bom ânimo, porque eu venci. E o mesmo Deus que lá em João 16, anos à frente, viria a declarar isso, era aquele que estava com Ezequiel, dando ânimo, dando vida, dando força, dando vigor, dando auxílio, dando sustento. Então, independente, meu irmão, do que você estiver passando ou do que você tiver que enfrentar, se você estiver debaixo de uma palavra, se você estiver debaixo da obediência, se você estiver respaldado pelo poder do Espírito de Deus, venha o que vier, não temas, porque Ele é contigo e em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém? Então, veja que este Ezequiel, ele passou sim, junto com aquele povo por um momento de aflição. Mas Ezequiel, porque havia sobre ele uma chamada, um propósito, e porque ele fez uma escolha. Porque os demais também eram homens de Deus, mulheres de Deus, no seguinte sentido: eram do povo eleito do Senhor. Conheciam a palavra, mas eles escolheram trilhar caminhos que não agradavam a Deus. Ezequiel viveu no meio deste povo, mas ele escolheu não se contaminar. Mesmo diante de uma situação de dificuldade, de luta, de exílio, de afronta, e mesmo diante de um povo contaminado, rebelde, de dura cerviz, desviado, ele escolheu perseverar e permanecer em servir ao Senhor. Amém? Então, por mais que o meio em que você habite realmente seja muito difícil às vezes, é você que tem que se posicionar. Se lá no teu trabalho, por exemplo, você se depara com mentiras, você se depara com gente falando palavrão o tempo todo, você se depara com bebedice, com coisas que não condizem, meu amado, cabe a você decidir se contaminar com a roda dos escarnecedores ou não. Você tem que fazer a diferença no teu trabalho, lá na faculdade, na escola, onde quer que você esteja.
Eu ministrei várias vezes e citei várias vezes. Você não pode ser aquele crente só do lado de fora dentro da igreja, mas lá no teu trabalho ninguém nem sabe que você é servo do Senhor. Não, meu irmão. Faça a diferença. Você não precisa estar na rodinha, você não precisa agradar ninguém, você precisa agradar o Senhor. Importa antes agradar a Deus do que aos homens. Ezequiel, além de estar no exílio, numa situação de dificuldade, ele estava no meio de um povo contaminado. Mas ele escolheu permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso. E Deus falava com ele por causa disso, amém? Quando você se posiciona como homem e mulher que agrada a Deus, Deus fala com você. Ô, pastora, eu preciso ouvir a voz do Senhor, então faça aquilo que agrada a Deus, que você acha que é com qualquer um que Deus vai falar? Meu irmão, minha irmã, Deus não fala com qualquer um, não. Se você quer ouvir Deus falar contigo, se você quer respostas da parte do Senhor, se posiciona. Tá faltando, às vezes, posicionamento, por isso que até hoje você não viu, não viveu milagres. Não viu Deus falar, não ouviu Deus falar. Posicionamento. Mesmo em meio a situações mais adversas, mesmo diante de um povo contaminado, se posicione e Deus vai falar contigo. Faz a diferença e Deus vai falar contigo em nome de Jesus, amém? E Deus falava com Ezequiel e dava visões para Ezequiel. E nós vamos falar nesta noite da visão que ele deu de um vale de ossos secos que está lá em Ezequiel 37. Volta lá agora que nós vamos dar início à leitura a partir do verso de número 1. E Deus vai falar conosco, eu creio que brevemente nesta noite, mas ele vai falar poderosamente em nome de Jesus, amém? Ezequiel capítulo 37, verso de número 1 diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então vamos começar a entender aqui. Primeiro, quando eu meditava aqui nesta mensagem, eu já preguei algumas vezes em cima deste texto, e eu amo a palavra do Senhor, e já disse isso para você que me acompanha de vez em quando aqui, que uma das coisas que eu mais amo na palavra do Senhor é que ela se renova a cada manhã e ela fala conosco cada vez de uma forma diferente. E quando eu li este primeiro trecho do verso de número 1, a parte A, veio sobre mim a mão do Senhor. Sabe o que o Senhor ele colocou no meu coração? Ele me fez pensar que mesmo quando tudo parece que acabou, que mesmo quando tudo parece que não tem mais jeito, que mesmo quando a situação está tão pesada, tão difícil, ele não nos abandona, a mão do Senhor está conosco. E ele me fez lembrar do que está lá no Salmo de número 23, no verso 4. Lembra que Ezequiel estava exilado, longe da sua terra, longe da sua casa, vivendo como um exilado. Lembra que Ezequiel era profeta no meio de um povo pecador, de coração duro, que só o sangue de Jesus para ter misericórdia, mas ainda assim, mesmo diante desta situação mais adversa e mais contrária, ele não estava sozinho, a mão do Senhor estava sobre ele. Salmo 23, veja o que diz o verso de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, quando eu comecei a ler, veio sobre mim a mão do Senhor, já me veio esse verso, este versículo na cabeça, e o Senhor me fazendo lembrar que independente da circunstância, independente da situação, por mais difícil, por mais dura que ela seja, ou que ela aparente ser, não estamos sós, Deus está conosco. Ainda que no vale da sombra e da morte, não temas. Lembra de capítulo 2 de Ezequiel? Ezequiel, não temas. Lembra de João 16:33? Tenho-vos dito isso para que tenhais paz. Fique em paz, não temas. Porque mesmo diante de situações adversas, contrárias, de momentos difíceis, Deus é contigo. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. A mão do Senhor está sobre ti. Aleluia.
Aleluia. Continuando aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Olha que interessante este trecho. A palavra do Senhor nos diz aqui que o próprio Espírito de Deus conduziu Ezequiel ao meio do vale de ossos. Às vezes a gente pensa, a gente acha que tudo é o diabo, né? Não, tem coisas que é Deus que faz, tem coisas que é Deus que permite, porque em tudo há uma razão, em tudo há um propósito. E nem sempre o que Deus faz, nem sempre o que Deus permite, significa que é porque você está em pecado, significa que é porque você está errado, não. Às vezes Deus permite, te leva no meio de uma situação difícil, te coloca no meio de uma situação adversa, porque ali há um propósito, um despertar, uma razão. Nem tudo entre aspas, castigo, é preço, não. Mas tudo é propósito, principalmente como está a palavra do Senhor quando nos diz, lá em Romanos, né, capítulo de número 8, verso 28, se eu não me engano, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Nós temos que entender, primeiro, que nem tudo é diabo. Amém? E segundo, Deus tem uma razão, Deus tem um propósito em todas as coisas, em todas as situações. Então, independente do que você talvez esteja enfrentando, independente do que talvez você esteja passando, independente do que o próprio Espírito de Deus tem te permitido passar, te permitido enfrentar, meu amado, minha amada, não permita que a tua boca seja aberta para blasfemar, porque Deus não perdeu o controle da situação. Veja aqui, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale de ossos secos. Sabe de quem o Senhor me faz lembrar agora? O próprio Jesus Cristo, o nosso próprio Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Foi o próprio Espírito que conduziu o Senhor, e o Senhor foi tentado por Satanás, porque ali havia um propósito. Qual o propósito, pastora Juliana? Deixar registrado, ensinando para você e eu, que é possível resistir ao diabo e ele foge. É possível, meu irmão. Tudo que Jesus fez na terra como carne é para nos deixar de exemplo, era para nos deixar de modelo, mostrando que dá para viver nessa terra sim, sem pecar, que dá para resistir ao diabo sim, que dá para matar a carne sim. Então para de desculpa que a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito é forte. E quando você e eu nos posicionamos como verdadeiramente homens e mulheres de Deus, nós resistimos ao pecado, nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Pastora, mas está difícil resistir ao diabo. Então foge da aparência do mal, irmão. Só para de usar de desculpa que você não aguenta, que você é fraco, que você não consegue. Para com isso. Tem coisa que não cabe mais para você e eu, a dependendo do, não falo nível, porque nós todos somos pó, mas eu falo a depender do estágio em que você está com Deus. Tem gente aqui comigo, tem homem, tem mulher de Deus que já tem muitos anos de caminhada. Não pode mais usar desculpa de alguém que começou no evangelho agora. Você já não é mais bebê na fé. Você e eu já não tomamos mais leitinho. Você e eu já temos estrutura. Então, em nome de Jesus, vamos posicionar. Vamos nos posicionar. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Versículo 2, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então veja, Ezequiel, conduzido pelo próprio Deus Todo-Poderoso, que o deixou no meio do vale. Não deixou na direita, na esquerda, mas deixou no meio. Deus colocou Ezequiel no meio da situação. Não observando de fora, mas observando de dentro. Ezequiel estava no meio do vale, de um lugar onde ele tinha uma visão privilegiada. Ele conseguia enxergar tudo o que estava acontecendo. Tanto que a palavra do Senhor diz que depois que Deus colocou ele no meio do vale, no meio do problema, no meio da situação, porque ele também fazia parte daquele povo, ele também fazia parte daquela situação de um jeito ou de outro.
Às vezes a gente acha que o problema não é nosso. Não, o problema não é meu, o problema é seu sim, porque você é igreja. O que está acontecendo com seu irmão lá, não, o problema não é meu, é seu sim. O que está acontecendo com outro irmão lá no outro país sendo perseguido, assassinado, é problema seu, meu também. O que está acontecendo nesse país, o problema não é meu, o problema é seu e o problema é meu. A palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O problema do Brasil não é o Lula, o problema do Brasil é meu e seu. O problema da humanidade não é do ímpio, o pecador, o problema é meu e seu. Nós estamos no meio, nós fazemos parte. Enquanto você e eu não entendemos que o problema é nosso, que o problema que está acontecendo com o nosso irmão lá no Irã. Eu estava vendo um vídeo ontem, nossa, me doeu no peito, aquilo falou comigo. Um pastor que ficou preso 3 anos, aguardando julgamento e decisão, que foi preso porque ele proibiu os filhos de aprenderem o Alcorão. E ele foi preso por negar a fé islâmica, né? Foi preso. E ali eles estavam decidindo o que fazer com aquele homem e deram 3 oportunidades para aquele homem negar Jesus. E sabe o que ele fez? Ele não negou Jesus, ele morreu por isso. E glória a Deus. Ele escolheu servir ao Senhor até o fim. Ele morreu por isso. Então, pastor, a esposa também foi presa. Mas a esposa negou, ela escolheu negar Jesus para viver, mas ele não. O problema é meu e seu do que acontece lá sim. O problema é meu e seu do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, e ninguém mais fala nada sobre isso. Você tem se lembrado de orar por aquele povo que perdeu tudo? Você tem se lembrado deles? Você tem se lembrado deles ou você esqueceu, como a mídia esqueceu? Não pense você que de um dia para o outro, de uma hora para outra, no abrir e estralar de dedos, já está tudo perfeito e tudo lindo. Não. Meu irmão, minha irmã, se você não sabe, existem cidades que não existem mais e nunca mais existirão. E eles tiveram que se amontoar em outros lugares porque não há mais estrutura. O problema é meu e seu, sim. Não se exaura da responsabilidade. O que está acontecendo com o teu filho, com o teu marido, lá no teu trabalho, na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, no seu país. O que acontece nesta terra é responsabilidade nossa, sim. Ezequiel, a responsabilidade é sua. E o que vai fazer a diferença no meio desta terra seca, Ezequiel, é o que você vai se dispor a fazer. Ezequiel foi posto no meio, como você e eu nesta noite. Deus está nos pegando e nos colocando no meio do problema nessa noite, meu irmão. Deus está colocando você e eu no meio da situação e, como diz no verso 2, nos fazendo andar em redor deles, para que a gente veja tudo. Quando Deus permitiu que Ezequiel começasse a andar ao redor, é para que Ezequiel visse tudo o que estava acontecendo. É para que Ezequiel olhasse a situação como ela estava. E diz a palavra do Senhor que eram muito numerosos na superfície do vale os ossos. E eles não estavam apenas secos, eles estavam além disso. Eles estavam sequíssimos, muito secos. Eles não estavam apenas mortos. Eles não estavam apenas desesperançosos. Eles não estavam apenas desanimados, mas eles estavam totalmente perdidos. Talvez Deus tenha te colocado no meio de uma situação onde realmente, aparentemente parece que não tem mais jeito. Aparentemente parece que não dá mais. Aparentemente parece que acabou. E tudo vai depender do que você vai fazer a respeito disso ou não, meu irmão. Amém? Esta situação, este problema, esta sequidão, esta luta, tudo que está acontecendo vai continuar assim ou não, depende do seu posicionamento, depende do que você vai fazer ou não a respeito disso. Depende de nós. Nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja. Depende de nós.
Você é o cabeça da tua casa, depende de você. Ei, mulher, você é a coluna da tua casa, depende de você. Depende de nós. Assim como Ezequiel, você e eu estamos sendo postos pelo Senhor no meio do problema, no meio da situação. E o que nós vamos fazer a respeito disso? Versículo 3. Então me perguntou, olha só, depois que Deus pegou Ezequiel pelo Espírito e colocou Ezequiel no meio do problema, lembrando que Deus colocou Ezequiel no meio do problema, mas não deixou Ezequiel sozinho. Lembra? Veio sobre mim a mão do Senhor, Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja que Deus colocou Ezequiel, sim, no meio de uma situação muito difícil. Deus colocou Ezequiel, sim, no meio de um problema muito grande, mas Deus não abandonou Ezequiel em momento algum. Deus estava com ele no meio de tudo isso. Deus era com ele. Assim como Deus foi com o pastor que morreu por não negar a sua fé em Cristo. E aqui no verso 3, Deus ele faz uma pergunta para Ezequiel. E esta mesma pergunta que Deus fez para Ezequiel naquele dia, ele faz para você e eu nesta noite. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel. Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Coloca o seu nome no lugar do nome de Ezequiel. Vou pegar aqui alguns exemplos. Pastor Oséias, por acaso esses ossos poderão voltar a viver? Pastor Manuel, Marlene, Luciane, irmã Antonieta, Fátima e todos nós que aqui estamos. Irmã Célia e todos nós. Coloca seu nome aqui. Por acaso, estes ossos que estão sequíssimos, lembra disso? Por acaso esses ossos que estão sequíssimos, além de secos, poderão voltar a viver? Por acaso essa situação pode se reverter? Por acaso este problema pode ser resolvido? Por acaso este filho, esta filha que está perdido pode ser achado? Por acaso este que está morto pode ressuscitar? Por acaso este ministério pode voltar a existir? Seja lá qual for a situação pela qual Deus tenha te trazido aqui nesta noite, tenha te colocado no meio. Ele te pergunta, e aí, o que você acha? Qual a sua opinião? Você acha que isso pode mudar? Olha que interessante. E quando Deus, há alguns anos, me deu essa mensagem, ele chamou a minha atenção. Olha só a forma que Ezequiel respondeu. Parte B do versículo 3. Respondi, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Imagina assim. A Lu, por exemplo, deu um glória a Deus aqui. Quando eu perguntei para ela assim, Luciane, por acaso estes ossos podem voltar a viver? Olha a reação da Luciane, glória a Deus. Quando alguém crê, quando alguém acredita, quando alguém tem certeza, ele vai dizer, eu creio que sim, glória a Deus, vai dar tudo certo. Eu creio, Senhor. Geralmente é assim, não é? Quando você acredita que vai dar certo, quando você acredita que vai acontecer, quando a sua fé, independente da situação, não está abalada, quando você não está desanimado. É uma palavra similar a essa, é uma reação similar a essa que você vai declarar. Por acaso você crê que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus? Glória a Deus, eu creio. Mas veja que no caso de Ezequiel não foi isso. Quando Deus perguntou para ele assim, Ezequiel, você crê que esses ossos podem voltar a viver? Sabe o que ele respondeu? Senhor, o Senhor sabe. Tipo assim, o Senhor sabe, Deus, eu não sei, o Senhor sabe. Sabe como Ezequiel estava neste momento? Abalado, abatido. Ele estava abatido, amém? Ele estava abatido. Por quê, pastora? Porque ele já estava exilado. Ele profetizava, ele anunciava a palavra, era desprezado, não davam crédito nenhum para ele.
E Deus ainda pegou ele e colocou no meio de um bando de ossos sequíssimos. Ele já estava abalado, ele estava cansado. Ainda que ele continuasse crendo, a fé dele já não estava mais tão forte. Tem dia que você sente como se o diabo, ainda que aparecesse na sua frente em corpo, ele próprio, ainda que o inferno inteiro se levantasse, tem dia que você está com tanta fé, que você sente que você ia explodir o inferno inteiro. Mas tem dia, meu irmão, que crer não é fácil não. Tem dia, minha irmã, que dar um glória a Deus é doído. Tem dia que levantar e falar obrigada a Jesus por mais esse dia é triste. Tem dia que você não tem força para orar. Tem dia que você jejum, esquece, não aguento. Tem dia que você não aguenta se levantar. Tem dia que talvez você pense, Jesus volta logo porque eu não aguento mais. Não é Jesus volta logo porque eu anseio, eu tô louco para ir morar contigo no céu. Eu tô doido para ver a tua face. Não, é Jesus volta logo porque senão eu vou morrer, senão eu não aguento. Eu imagino, e Deus me deu a revelação disso neste dia, quando ele me entregou esta palavra, que era assim que Ezequiel estava, saturado, cansado, cabisbaixo, talvez falando assim, Senhor, há 22 anos eu prego a palavra, e olha como as coisas estão, parece que não adianta, Deus. Há 22 anos, Deus, eu prego. E olha como esse mundo tá, o povo não quer saber de Jesus coisa nenhuma. Eu tenho quase 30 anos de evangelho, nunca me desviei da presença do Senhor. O ministério pastoral Deus me deu tem uns 13, 14 anos, mas mesmo antes disso, o Senhor já tinha me chamado, já tinha me levantado, eu já anunciava a palavra. E aí eu posso talvez pensar em algum momento, será dizer assim, do que adianta? Do que adianta eu ficar fazendo live toda semana? Não adianta de nada não, olha, esse povo não quer saber de Jesus coisa nenhuma. Vou cuidar da minha vida, pregar, me responsabilizar por almas. Pra quê? Vou cuidar da minha vida, vou cuidar das minhas filhas e acabou. Vou cuidar da minha casa e pronto. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Talvez assim Ezequiel estivesse naquele momento, num dilema com o Senhor Deus, do que adianta? Olha esse povo como tá, olha esse mundo. A gente ora, a gente prega, a gente fala de Jesus, a gente jejua e esse povo tá só se afundando cada vez mais. Tá cada vez pior, Senhor. Até que chega no momento que Jesus ele fala assim, você crê que eu posso mudar essa situação? Você crê que eu posso salvar? Você crê que eu posso curar? Você crê que eu posso livrar? E talvez como Ezequiel, porque você está tão cansado, você diga assim, Senhor, tu sabes, tipo assim, entreguei na tua mão. Talvez você está tão cansado, meu amado, do que você está passando com teu filho, com a tua filha, que o que você fez foi entregar na mão do Senhor e pronto. Por isso que Deus pegou Ezequiel e colocou lá no meio, porque ele se encontrava da mesma forma, quase similar, mas com uma diferença. Com uma diferença, meu irmão. Independente de como você esteja, não para. Ainda que a tua fé, ainda que o teu vigor, ainda que o teu ânimo estejam abalados por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das circunstâncias, por causa das situações, o Senhor, Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, não para. Salmo de número 126, deixe marcado que nós já vamos voltar aqui, mas dá um pulo comigo no Salmo de número 126. Eu quero que você veja comigo o que está escrito no verso de número 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Meu amado, não para. Minha irmã não desiste, ainda que chorando, mas continua caminhando. Ainda que chorando, não para de semear. Ainda que chorando, vai andando, não para, não desista. Porque em algum momento você vai voltar com alegria, trazendo a sua recompensa. Dá um pulo comigo lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Meu irmão, independente de como você esteja, talvez cansado, sim. Talvez abatido, sim. Talvez abalado, sim. Pastor, é tanto problema, pastor. A senhora não sabe o que eu estou passando, pastor. É tanta coisa, cada hora é uma coisa diferente. Cada hora é uma coisa diferente. Eu mal saio de uma, já entro no outra. Pastor, a senhora não tem noção do que eu estou enfrentando, do problema que eu estou passando. Não importa. Importa que a mão do Senhor está sobre ti, você não está sozinho. E importa, é ainda que chorando, mas você tem que continuar. Você não pode parar, você pode perseverar, você tem que perseverar, você tem que permanecer crendo e confiando. Porque sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. E Deus só abençoa, Deus só recompensa, Deus só dá escape e vitória para aquele que agrada a Ele. Assim como Ezequiel, Deus te escolheu, Deus te chamou para fazer a diferença nesta terra, nesta geração. E Deus nesta noite te pega como pegou Ezequiel, te toma como tomou Ezequiel e te põe no meio deste problema, desta situação, mas não para te matar, mas é para te fazer crescer e para te usar para mudar a sorte daqueles que estão ao redor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ezequiel estava desanimado, Ezequiel estava abatido, mas ele estava lá. Ainda que desanimado, ainda que abatido, ele estava lá. Porque ele estava como salmistas no Salmo de número 126, chorando, mas andando. Amém? Talvez nesta noite você tenha vindo aqui, não está no seu melhor dia, mas você veio e glória a Deus pela tua vida. Pastora, a minha vontade era, na verdade, deitar e dormir. Faz isso depois, mas agora você vai ouvir a palavra, vai ser cheio, se alimentar, vai se renovar, vai se fortalecer, igual Elias. Elias quase jogou tudo pro alto. Elias se escondeu na caverna, mas ali Deus estava com ele, Deus foi com ele, Deus mandou comida, Deus mandou água, Deus ali o alimentou, Deus ali cuidou dele, Deus ali permitiu que ele passasse o tempo que ele precisava escondidinho, mas quando chegou a hora, quando chegou o momento, o Senhor levantou Elias e falou: agora vai, Elias. Agora vai, Elias. Porque você não foi chamado para ficar escondido. Eu te chamei para fazer a diferença. Eu te chamei e te levantei por profeta nesta terra. Meu irmão, minha irmã, Deus te chamou, Deus te levantou para fazer a diferença nesta terra. No meio da tua casa, no meio da tua parentela, na tua igreja, no teu trabalho. Deus te chamou para fazer a diferença nesta terra. Então levanta, levanta. Chega de chorar. E se estiver chorando, chora, mas caminhando. Só não retroceda, porque a alma do Senhor não tem prazer naquele que retrocede. A alma do Senhor não se agrada, não tem prazer naquele que retrocede. E a palavra do Senhor diz que os fracos, os frouxos não herdarão o reino do céu. Então, se você quer morar com Jesus, se você quer ir para o céu, não tem lugar para fraco e para frouxo lá no céu, não. Até porque a palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Então, é hora de levantar. Hora de levantar, meu irmão. É hora de levantar, minha irmã. Ezequiel, é hora de levantar, Ezequiel. Volta aqui. Respondi, finalzinho do verso 3. Senhor, tu sabes. Versículo de número 4. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja que Deus olhou para Ezequiel e falou assim: Ezequiel, é hora de abrir a boca e profetizar, Ezequiel. É hora de abrir a boca, Ezequiel. É hora de parar de reclamar, de murmurar, de chorar. E é hora de abrir a boca para começar a profetizar. Ezequiel, profetiza estes ossos. Fala para eles e diz o seguinte: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Ô, Inácia, é hora de abrir a boca e profetizar. Situação contrária,
problema, luta, adversidade, ouçam bem a palavra do Senhor. Aleluia. Sabe que a palavra do Senhor nos diz no Evangelho segundo Mateus? Que o que sai da boca, o que sai da nossa boca nos justifica ou nos condena. Sabe que a palavra do Senhor fala lá em Tiago também, capítulo de número 5, se eu não me engano? Que não pode proceder de uma mesma fonte água doce e água amargosa. Ou seja, uma mesma boca que profetiza a palavra de vida não pode profetizar a palavra de morte. Da mesma boca que tem que sair palavras de vida, não pode ficar saindo palavras de morte. Então, meu irmão, ou você crê e você declara que vai dar tudo certo, ou você continua murmurando, reclamando. Mas você escolhe. E a palavra do Senhor para você e eu nesta noite é: filho do homem, abre a tua boca e profetiza. Porque por mais que a palavra seja de Deus, por mais que seja Deus que faça a diferença, por mais que a palavra de vida, por mais que a palavra que restaure, por mais que a palavra que ressuscite, por mais que a palavra que mude situações seja a palavra de Deus, você e eu somos o canal que Deus vai usar para fazer a diferença nessa terra. Não é você, não é a força do seu braço. Jeremias já bem diz: maldito é o homem que confia no homem. É óbvio que não é o poder da sua palavra, mas é o poder que vem da palavra de Deus, que é liberada através da sua boca. Amém? A palavra que sai da sua boca vai justificar ou vai condenar. A palavra que sai da tua boca vai trazer vida ou vai trazer morte. Você é o canal. Você é o vaso que Deus quer usar. A palavra que você liberar sobre os teus filhos é isso que vai acontecer. Se você profetizar que o seu filho não vale nada, que o seu filho não consegue, que o seu filho não pode, que ele não vai conseguir, que ele é um imprestável, que ele é um inútil ou qualquer coisa parecida com isso, é isso que vai acontecer. Mas se você estender as tuas mãos sobre os teus filhos e declarar vida, declarar que ele é bênção, declarar que ele pode, declarar que em Cristo Jesus ele é mais do que vencedor, declarar, vem cá minha filhinha, declarar que ele é inteligente, declarar que ele é uma bênção, não é? Fala assim: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Amém? Vai, vaza. Sem aprontar, hein, que eu tô bem ouvindo você aprontar daqui. Ela aproveita que eu tô aqui ministrando e tá bem aprontando lá, ela acha que eu não tô vendo. Ai, ai. O que sair da tua boca, meu amado, vai trazer vida ou morte. O que sair da tua boca vai trazer vida ou morte. Se você olhar para o nosso país e dizer assim: ah, esse país não tem jeito mesmo. Meu irmão, se você continuar declarando sobre o seu salário, o pastor Wilson Dias, meu pastor, falava isso ontem. Ele falava assim: se você pegar o teu salário e dizer salário não dá para nada, amaldiçoar os teus rendimentos, não vai dar para nada mesmo. Se você olhar para a sua vida, para o seu ministério, para o seu marido, para os teus filhos, para o teu trabalho, e amaldiçoar, como que você quer que seja a bênção? Não, você tem que abrir a boca e profetizar, e palavra de vida, não de morte. Aleluia. Volta aqui, ó. Versículo 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Também não adianta sair falando tudo de qualquer jeito. Você tem que falar a palavra. Você tem que falar em nome do Senhor. E para você falar, para você declarar a palavra, meu irmão, você tem que conhecer a palavra. E para conhecer a palavra, você tem que meditar nela. Tem que ler. Tem que meditar na palavra. Senão você não vai conseguir profetizar com base nela. Você não vai poder declarar: Senhor, a tua palavra me garante. Me garante, Senhor, que ainda que neste mundo eu tenha aflições, se eu tiver bom ânimo, eu vou conseguir, porque o Senhor já venceu. Deus, a tua palavra me garante que se eu perseverar, que se eu permanecer, que se eu avançar ainda chorando, eu vou ser recompensado, eu vou trazer os meus peixes, eu vou voltar com o meu galardão. Como que você vai declarar a palavra se você não conhece ela, meu irmão? E para conhecer tem que meditar, para conhecer tem que se alimentar. Eu pregava aqui esses dias e falava, acho que é Filipenses,
capítulo 4, versículo 8, se eu não me engano, o que é bom, o que é justo, o que é íntegro. Você tem que se encher dessas coisas, você tem que se encher daquilo que é bom. Aí tem gente se enchendo de novela, tem gente se enchendo de TikTok, tem gente se enchendo só de Facebook, tem gente se enchendo só do que não presta e do que não agrega valor em nada. E aí na hora que vai meditar na palavra tá com sono, não aguenta, por quê? Porque investiu mais tempo em vez se enchendo daquilo que não edifica. Tá se enchendo do que não edifica. Disse, profetiza e diz a estes ossos, assim diz o Senhor. Ossos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós. Veja que Deus está mandando Ezequiel profetizar, que Deus vai mandar o Espírito entrar, o sopro, o ar, e trazer vida àquilo que está morto. É como se você estivesse olhando para o problema e declarando: o problema, assim diz o Senhor, vai se resolver. Filhos que estão viciados em drogas, assim diz o Senhor, vai ser liberto. Maridos, esposas, assim diz o Senhor, não vai acabar o casamento. Assim diz o Senhor, as portas vão se abrir. Assim diz o Senhor, vai ser curado. Não é para a morte esta enfermidade, mas é para a glória de Deus. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Oh, aleluia. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, e caradalabachaios. Vem de Deus, meu irmão. Vem de Deus. Não é de nós mesmos, realmente, nós somos limitados. Mas a palavra que vem de Deus, esta tem poder para reverter qualquer quadro. A palavra que vem de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, tem poder para reverter qualquer situação. Meu amado, minha amada, o Deus que você e eu servimos pode fazer qualquer coisa. Não há nada que seja difícil demais. Não há nada que seja demasiadamente difícil. Não há nada que seja impossível. Veja que o que for necessário Deus fazer, Ele faz. Ele tem poder. Ele pode reverter este quadro, Ele pode mudar esta situação, Ele pode mudar a história, Ele pode. Mas primeiro, você tem que usar a palavra. Você tem que usar a palavra que procede da boca de Deus, amém? Ela tem poder. É a palavra de Deus que tem poder para mudar a história. Só o Senhor pode reverter qualquer quadro, qualquer situação, meu irmão. Só Deus. Só que Deus faz a parte dele, sabe quando? Quando nós fazemos a nossa. Porque tem gente querendo que Deus simplesmente faça um milagre, mas se acomodou e não quer fazer mais nada. Tem gente que não quer mais fazer nada, tem gente que não quer se esforçar, tem gente que só quer o venha a nós, vosso reino nada. Tem gente que está esperando simplesmente o milagre cair do céu. Eu vou dizer para você algo que faz tempo que eu não digo. Sabe o que cai do céu? Chuva, cocô de pombo e vez ou outra um avião. É isso que cai do céu. Bênção não é do céu que cai. Bênção é enviada do céu quando você e eu nos posicionamos na terra. Agora o que cai do céu é chuva, cocô de pombo e vez ou outra um avião. Bênção não cai do céu. Bênção é enviada por Deus do céu para recompensar um servo que se posiciona e se dispõe a buscar, como Daniel fez. A palavra do Senhor nos fala que quando Daniel se dispôs a buscar a Deus em jejum, em oração, Deus enviou o anjo com a resposta. Deus não jogou, Deus enviou. Versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado.
Veja que Ezequiel entendeu que para Deus fazer a parte dele, ele precisava fazer a dele também. Para que Deus pudesse fazer tudo aquilo que ele estava declarando que ele iria fazer, Ezequiel precisava se posicionar, assim como você e eu, meu irmão. Você e eu precisamos nos posicionar como profetas desta terra, como profetas nesta geração. Você precisa se posicionar como homem na tua casa, meu irmão. Você precisa se posicionar como mulher, como adjutora, como o alicerce da tua casa, minha irmã. Nós precisamos nos posicionar como igreja que ora, como igreja que busca, como igreja que faz a diferença. Você e eu temos que nos posicionar como boca de Deus na terra. Então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Versículo 8, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas ainda não havia o espírito. Versículo 7 diz que Ezequiel decidiu obedecer a palavra de Deus. Ezequiel decidiu obedecer o que Deus falou para ele. Ezequiel decidiu ouvir o que Deus falou e obedeceu. Eu ministrei com você, ministrei para você alguns dias atrás, quando nós ouvimos a voz de Deus, o que acontece. Ezequiel escolheu dar ouvidos à voz do Senhor e obedecer, independente de como ele estava, independente do que ele estava sentindo, independente do que ele estava passando, independente das provas, das lutas, das dificuldades. Versículo 7, então profetizei segundo me for ordenado. Senhor, eu vou profetizar do jeito que o Senhor está mandando. Não vou olhar o meu exílio, não vou olhar as lutas, não vou olhar as dificuldades, eu simplesmente vou obedecer. Deuteronômio, capítulo de número 28. Abra comigo, vá lá. Deuteronômio, capítulo de número 28. Oh, aleluia. Veja o que diz a palavra do Senhor no verso 1 em diante. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, como Ezequiel ouviu, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, como Ezequiel fez, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí vem uma lista de bênçãos, né? Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e tu abençoarás na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá sobre si em povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E prestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Se houver obediência, quando há obediência, Deus ele manifesta. Quando há obediência, Deus libera todas aquelas bênçãos. E no versículo 7, Ezequiel diz, então profetizei segundo me for ordenado. Eu obedeci. E enquanto eu obedecia e profetizava,
eu ouvi um ruído. Eu vi que as coisas começaram a se manifestar. Eu vi que aquilo que estava seco, sequíssimo, começou a se mover. Eu vi que alguma coisa começou a acontecer quando eu obedeci, quando eu me posicionei e quando eu fiz o que Deus mandou eu fazer. Quando eu entendi que eu não estava ali no meio simplesmente por estar, mas que Deus queria usar a minha vida para fazer a diferença naquele lugar, as coisas começaram a mudar. Quando eu entendi que eu não nasci no Brasil simplesmente por nascer, mas eu me posicionei como brasileiro, como homem e mulher que Deus mandou para esta terra para liberar uma palavra de vida, de salvação, eu vi que as coisas começaram a mudar. Quando eu entendi que Deus me deu estes filhos, que Ele permitiu que eu casasse com esse marido, com essa esposa, quando Ele me colocou nessa igreja, quando Ele me colocou neste condomínio e comecei a usar a boca para liberar palavra de bênção, palavra de vida e não palavra de morte, o barulho dos ossos começaram a bater uns contra os outros, se ajuntaram cada osso no seu osso. Oh, aleluia! Quando eu vi, e quando eu me posicionei. Versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes. E se estendeu a pele sobre ele, mas não havia ainda espírito. Faltava ainda alguma coisa. Faltava alguma coisa ainda. E é quando vem o versículo de número 9. Então, ele me disse, profetiza ao espírito. E profetiza, ó filho do homem, dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos, para que vivam. Para que vivam. Profetizei, versículo 10, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e puseram-se em pé, um exército sobremaneira numeroso. Veja que tudo começou a acontecer, mas ainda faltava uma coisa. Faltava o Espírito de Deus. Faltava o Espírito, faltava a vida. Faltava ainda alguma coisa. Veja que quando aquele homem se posicionou, assim como Jesus, ele deu ordem, né, aos discípulos. A palavra do Senhor lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16... E Lucas também registrou isso, e eu quero que você dê um pulinho comigo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Olha o que a palavra do Senhor fala. Marcos, capítulo de número 16, versículo 18. Veja o 17 para fazer contexto. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Veja que a palavra do Senhor nos diz que Ele deu a mim e a você, meu irmão, minha irmã, poder e autoridade. Amém? Diga assim, eu fui revestido por poder e autoridade, vinda do próprio Deus. No versículo 10, quando Ezequiel profetizou do jeito que Deus mandou, o Espírito entrou naqueles ossos, que agora já não eram mais ossos, agora eram homens, um exército muito numeroso que ainda estava vazio. Mas quando Ezequiel, revestido de poder e autoridade dada pelo próprio Deus, abriu a boca e profetizou, o Espírito, a vida, entrou, encheu aqueles homens. E eles agora estavam restaurados, vivos. Entenda uma coisa, meu querido. Entenda uma coisa, minha querida. Você e eu temos poder e autoridade que nos foi dada pelo próprio Deus. Você, mãe, tem autoridade sobre os teus filhos. Você, pai, tem autoridade sobre os teus filhos. Você tem autoridade dentro da tua casa, você tem autoridade no teu bairro, você tem autoridade. A palavra do Senhor diz que ainda que se você beber bebida venenosa, não vai te fazer mal. Principados, potestades, demônios têm que se sujeitar.
diante de você pelo poder que há no nome de Jesus. Então abra a tua boca e profetiza. Começa a profetizar a vida. Começa a profetizar a vida e Deus vai mudar a situação da sua casa. Deus vai mudar a história da tua família. Deus vai mudar a história do teu país. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Versículo 11. Depois de tudo isso, veja o que Deus falou para Ezequiel. Ezequiel, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, não é um ou outro. Toda a casa de Israel. Veja que toda a casa de Israel estava naquela situação. Entendeu porque Ezequiel foi jogado lá no meio? Foi colocado por Deus lá no meio? Porque ele fazia parte da casa de Israel. Talvez em proporções diferentes, mas ele estava abatido. Ele estava abalado. Talvez você não esteja como alguns, totalmente desapercebido, caído, prostrado. Mas, meu irmão, talvez os problemas, as circunstâncias, as situações estejam sugando o teu vigor. Tanto que o próprio salmista diz, né? Senhor, renova o meu vigor nestes últimos dias, sim. Talvez você esteja sendo sugado no teu ânimo, na tua força, no teu vigor com o passar dos anos. Eu conversava, nem sei com quem eu conversava esses dias, e eu falava assim, olha, eu não sou mais tão novinha quanto eu era uns anos atrás. Fisicamente falando, eu tô mais cansada. Admito, eu não tenho mais o mesmo pique, o mesmo vigor que eu tinha uns anos atrás. Não tenho. Mas mesmo assim, eu não perdi a minha disposição. Eu continuo na minha labuta, na minha luta diária. Eu continuo para cima, para baixo, procurando fazer o que Deus manda. E com alegria. Mas fisicamente falando, eu não tenho mais a mesma estrutura, o mesmo vigor. Mas nem por isso eu vou parar, eu vou desistir. Então talvez porque você está passadinho um pouquinho, tá chegando, eu fiz 43 anos esses dias, e ainda que eu seja nova, até sou, mas fisicamente falando eu não tenho mais o mesmo vigor, eu não tenho mais a mesma saúde, principalmente depois do que eu enfrentei alguns anos atrás. Mas Deus, ele foi comigo e ele tem me dado uma graça e uma disposição, que se eu quando eu paro para olhar, eu falo, Jesus, se não for ao Senhor na minha vida, meu amado, se não fosse Deus na minha vida, eu sou aquela que eu só paro quando eu posso, eu só apago quando eu posso. Antes disso, Deus não me deixa nem sentir o peso, mas quando eu posso. Mas eu não tenho mais a mesma disposição. Então, talvez não seja nem por conta das lutas, dos problemas que tem te desanimado, que tem te roubado, tem te entristecido. Talvez seja só o cansaço físico por conta dos anos que se passaram. Mas ainda assim, você e eu temos autoridade. Você e eu temos que nos levantar. Veja que toda a casa de Israel estava nessa situação, versículo de número 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem, os nossos ossos secaram. Veja que tem gente declarando que os ossos secaram, que não tem mais força. Veja que tem gente declarando, filho de Deus, declarando, foi-se todo o nosso vigor, pereceu a nossa esperança. Veja que tem homem de Deus, mulher de Deus, filho de Deus, filha de Deus, dizendo assim, eu não aguento mais. Eu estou cansado, eu não tenho mais fé, eu não acredito mais. É isso que está dizendo aqui, ó. Os filhos de Israel estavam dizendo, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, eu não acredito mais, eu não creio mais. Ezequiel não chegou a dizer que não cria, mas ele chegou a responder para o Senhor sabe. Ah, meu irmão, não, minha irmã, não, minha irmã. Para de aprontar, vai guardar. Você tem que continuar declarando, eu creio. Você tem que continuar declarando, eu acredito. Você tem que continuar declarando, eu creio, Senhor. Traz a sementinha aqui para a mamãe que eu te dei. Eu estive numa conferência de mulheres, daqui, por favor. Obrigada. Você sabe o que é isso aqui? Deixa eu ver se vai dar para você ver. É um saquinho, tá vendo? Tá? É um saquinho. Dentro desse saquinho eu tenho alguns grãos de mostarda. Sementes de grãos de mostarda. Chefe familiar,
fé do tamanho de um grão de mostarda. É um dos menores grãos. Vou tirar um aqui para você ver. Ai, vou perder. É um dos menores grãos. É uma das menores sementes. Ó, miudinha. A palavra do Senhor diz que aquele que tiver a fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, dará ordem ao monte, ele se moverá. Amém? Não importa como você esteja, meu irmão. Só não abra a tua boca para dizer que não crê mais. Veja aqui, ó. Deixa aqui. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram. E pereceu a nossa esperança, acabou a esperança, acabou a fé. Não, Deus, acabou a minha fé, acabou a minha esperança. Eu não acredito mais, não tem mais jeito. Eu tô cansada, eu não quero mais. Tem gente jogando a toalha, irmão. Estamos de todo exterminados, é o fim. Não, não. Seria o fim se o Senhor ele não fosse conosco. Aí seria o fim. Porque sem o Senhor realmente não tem jeito. Como a Marlene disse aqui algumas mensagens acima, né? O Senhor é tudo na nossa vida. Sem Ele não somos nada. Por isso precisamos estar firmes no caminho e na palavra. Se não for o Senhor nas nossas vidas, realmente nós já teríamos sido consumidos. Mas vem o versículo de número 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Abrir a sepultura e fazer sair dela é ressuscitar o que está morto e colocar de pé. Pode até ser que já esteja morto e enterrado. Pode ser que o teu filho esteja morto e enterrado. Pode ser que o teu casamento esteja morto e enterrado. Pode ser que o teu matrimônio esteja morto e enterrado. Pode ser, minha irmã, que o teu sonho, que o teu plano, que o teu projeto esteja morto e enterrado. Pode até ser, mas aqui está um Deus que está declarando que ainda que estiver morto e enterrado, ele vai abrir a sepultura e vai fazer sair dela. E ele tem poder para isso, hein? João capítulo de número 11, nós vemos que Lázaro já estava morto. Lázaro estava enterrado, sepultado há 4 dias. Sepultado há 4 dias, morto alguns dias a mais. Mas isso é pregação para outro dia. Mas Lázaro estava sepultado há 4 dias. E o que aconteceu com ele? Como disse a irmã, já cheira mal, Senhor. Meu irmão, minha irmã pode estar sepultada há dias, há anos. Pode estar fedendo. Mas o Deus que dá vida, ele se coloca de pé nesta noite. Ele diz que ele vai mudar a sorte. Ele diz que ele vai ressuscitar. Ele diz que ele vai colocar de pé. E a pergunta é, você crê? Tu sabes, Senhor. É assim que você vai responder? Versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. E aí vem o versículo 14. Porém em vós o meu espírito. E este espírito, você observou que agora ele está com letra maiúscula? Deus não está falando só sobre o ar, sobre o fôlego de vida. Ele está dizendo o Espírito Santo. Porém em vós o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo estiver em vós, vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. No lugar da tua vergonha é onde Deus vai te fazer crescer e prosperar. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar, meu irmão. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Nós não estamos falando de um Deus qualquer. Não é um Deus de pau, não é um Deus de prata, como diz o salmista. Não é um Deus de bronze, não é um Deus feito por mãos de homens, não. Nós estamos aqui falando do Deus vivo. Aquele que tem poder para pegar da morte e levar à vida. Aquele que tem poder para reverter qualquer situação. Aquele que tem poder para fazer qualquer coisa. É Ele que está aqui.
É Ele que te trouxe aqui nessa noite para falar contigo. E é Ele que te libera essa palavra, amém? Eu mandei guardar. Isso não é brinquedo. É Ele que te libera essa palavra. É Ele. E para nós encerrarmos, Hebreus capítulo de número 10. Volta lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus capítulo 10. Vai sentar. Hebreus capítulo de número 10. Versículo de número 38. Lembra do tema dessa mensagem? Da morte para a vida. Você vai derrubar esse vidro. Tira ele daí. Da morte para a vida. Como, pastora? Com tudo isso que nós vimos? Através da fé e mediante o Espírito de Deus. Amém? O segredo? E se resume esta ministração nisso. Da morte à vida através da fé e mediante o Espírito de Deus. Capítulo 10, versículo 38 de Hebreus. Veja o 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, e todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não se compraz a minha alma. Então veja que primeiro é pela fé. Então, a partir de hoje, você não vai mais duvidar. Você vai crer, mesmo quando tudo estiver contrário. Não duvide. Então, somente creia. E para nós encerrarmos, para a gente orar, Efésios capítulo de número 5, versículo 18 em diante. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo de número 5. Aleluia. Poderoso Deus. Efésios, capítulo 5. Achou aí? Versículo 18 ao 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o 21 também, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então veja, da morte para a vida, primeiro, por meio da fé, porque o justo viverá pela fé, e segundo, como disse ali no versículo de número 14 de Ezequiel 37, sendo cheio do Espírito. E para que você seja cheio do Espírito, você não pode se embriagar com vinho, onde há dissolução, mas você deve se encher do Espírito. E como eu faço isso, pastora Juliana, versículo 19, falando entre vós com salmos, ou seja, salmodiando ao Senhor, entoando e louvando cânticos de coração ao Senhor, não é blasfemando, murmurando, é louvando a Deus, com muito louvor, inclusive, hein? Vamos cantar este louvor daqui a pouco, na hora da nossa oração? Com muito louvor, é assim. Dando sempre graças por tudo, agradecendo a Deus por tudo, porque tem gente que só sabe agradecer a Deus. Adassa, você não está fazendo isso. Por favor, põe isso lá. Não faz a mamãe perder a bênção não, em nome de Jesus, amém? Senta aí. Dá glória, meu irmão. Aleluia. Diga assim, eu sou uma bênção. É uma bênção. Dando sempre graças a Deus por tudo. Tem que agradecer a Deus por tudo. Senta. Não levante. Não levante enquanto eu não terminar. Por tudo. Você não vai só agradecer a Deus quando tiver tudo bem, quando der tudo certo. Você vai agradecer a Deus por tudo. Inclusive pelas lutas, inclusive pelas dificuldades, pelos problemas. Eu não estou dizendo que você vai se conformar com isso. Eu estou dizendo que você vai agradecer. Amém? Agradecer. Dando graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, nos ajudando uns aos outros em nome do Senhor.
É assim que nós vamos viver o milagre do Senhor. Amém? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair daqui. Renovado e renovada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É assim que você vai sair daqui. Renovado e renovada em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ouriarabarabassais. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Mas eu vou colocar aqui de fundo este louvor lindo da Cassiane que o Espírito Santo me fez lembrar agora. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite a de dia. Ergue suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. É assim que você e eu vamos vencer, amém? Aleluias, é assim que você e eu vamos vencer, meu irmão. Não é murmurando, não é reclamando, não é blasfemando, mas é louvando ao Senhor. É assim que você vai ser cheio do Espírito. É assim que você vai ser cheio e cheia, até transbordar. Se você louvar ao Senhor independente da situação, independente da circunstância. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por esta noite, por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor liberou sobre nós. Carabassureres. Vou ficar no sofrimento. Não vai ser agora, amém? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Você crê? Você crê? A pergunta da noite é: você crê? Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. E aí? Então louve, simplesmente louve. Não é reclamando, não é murmurando, não é blasfemando, não é se lamentando, ó vida, ó céus. Não, é crendo. É crendo, é confiando, é esperando no Senhor. Ele não mudou, meu irmão. Ele é o mesmo de hoje, minha irmã. Ele é o mesmo de hoje. E a palavra do Senhor diz que Ele é imutável. Imutável significa que Ele não muda. O mesmo Deus que agiu ontem, Ele age hoje e agirá eternamente. O segredo é você crer. Ezequiel, você crê? Poderão voltar a viver esses ossos, Ezequiel? A resposta era: eu creio. Deveria ser, não foi. Mas a partir de hoje, meu amado, a partir de hoje, minha amada, quando o Senhor olhar para você e te perguntar: essa situação pode mudar? Sabe o que você vai dizer? Eu creio que pode. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele está dizendo que Ele vai mudar. O versículo 14 que nós lemos, ele fez uma promessa, ele disse que ele ia reverter a situação, ele disse que ele ia mudar a sorte, que ele ia mudar a história. Deus, sustenta a nossa fé, que a partir de hoje, Deus querido, Deus todo-poderoso, nós venhamos crer, independente da situação, independente da circunstância. Não permita que a nossa fé seja abalada, não permita que a nossa fé seja roubada, mas se porventura a circunstância, a situação for tão contrária a ponto de nos fazer cair, se a gente não aguentar andar, ainda que chorando, nem que seja se arrastando, mas não deixa a gente parar, não nos permita ficar paralisados, Deus. Não permita-nos ficar paralisados. E ainda que a nossa fé, Pai, seja do tamanho da fé de um grão de mostarda, que ainda assim nós venhamos perseverar crendo, confiando e esperando no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Aleluia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Louve. Toma posse da tua bênção. Toma posse da tua vitória. E creia que Deus ele está trazendo à existência o que não existe. Que Ele está ressuscitando o que está morto. Que Ele está restaurando. Que Ele está pondo de pé. Oh, aleluia. Seja qual for a situação, Ele não mudou. Com muito louvor. É assim que nós vamos vencer, meu irmão. É assim que nós vamos vencer, minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Que sobre ti nesta noite o Senhor venha derramar paz, ânimo, força, vigor, vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E persevere buscando e servindo ao Senhor assim, com muito louvor. Aleluia, aleluia e aleluia. Aleluias, amém? Glória a Deus. Quinta-feira, se o Senhor permitir, estaremos aqui mais uma vez, quinta-feira às 21 horas. Vai ser uma grande bênção, eu creio que o Senhor vai falar conosco poderosamente também. Amanhã estaremos ali na nossa igreja, na sede nacional da Glória de Cristo, na rua Guaicurus, 1325. Espero você lá amanhã de manhã no culto às 9 horas, você que congrega conosco, que estará lá. Ou amanhã às 18h30 estaremos lá também dando glória a Deus, aleluia. Fá, te amo, você sabe disso, né, minha linda? Literalmente mora no meu coração e não paga aluguel, aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe a cada um de vocês. Continue orando por mim, eu oro por vocês e assim a gente vai dando glória a Deus e aleluia, esperando o Rei vir nos buscar, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.